Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre poema, né? Nós já falamos em algumas aulas anteriores e hoje a gente vai retomar um pouquinho. Então, assim, nas nossas aulas, geralmente a prof monta o PowerPoint para a gente trabalhar. Mas hoje a gente vai trabalhar 2 páginas da apostila de vocês, né? Lá daquela última unidade, né? Então, que é uma unidade que geralmente é uma unidade de bastante interpretação, né? Que eu tinha indicado para que vocês já fossem realizando as atividades, porque é uma atividade, uma unidade bem tranquila. Então, assim, páginas 62 e 63. Então, tem um poema lá, a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura do poema, né? E como eu já tinha dito nos vídeos anteriores, como a gente já tinha comentado pelas nossas aulas do Zoom também, quando a gente fala de estrutura, né? Todo gênero textual, ele tem uma estrutura, né? Vocês trabalharam capa de revista com a prof, vocês viram que tem uma estrutura, capa de revista. Vocês trabalharam notícia, vocês viram que também tem uma estrutura para seguir. E no caso do poema, a gente não tem uma estrutura fixa, digamos assim, né? Claro, nós temos sim alguns poemas que precisam ter essa estrutura fixa, e nós temos alguns poemas que são mais livres, né? Que vai depender sempre da imaginação do autor. Né? Essa é a linha de raciocínio. Mas quando a gente fala de poema, né, tem algumas coisas que sempre vai estar presente, que é a questão da estrofe, né, os versos, né, algumas figuras de linguagem que o autor utiliza, então isso vai estar sempre presente, tá, pessoal? Então, lá na página 62, o poema que a gente vai fazer a leitura é esse aqui, ó. A estrutura do poema, além da imaginação. Então, a gente tem lá, ó, além da imaginação, tem gente passando fome. E não é a fome que você imagina. Entre uma refeição e outra, tem gente passando frio. E não é o frio que você imagina. Entre o chuveiro e a toalha, tem gente muito doente. E não é a doença que você imagina. Entre a receita e a aspirina, tem gente sem esperança. É o não desalento que você imagina. Entre o pesadelo e o despertar, tem gente pelos cantos. E não são os cantos que você imagina. Entre o passeio e a casa, tem gente sem dinheiro. E não é a falta que você imagina. Entre o presente e a mesada, tem gente pedindo ajuda. E não é aquela que você imagina. Entre a escola e a novela, tem gente que existe e parece imaginação. Então, assim, gente, esse é um poema do Ulisses Tavares, né? É um poema que nos traz uma reflexão sobre tudo ao nosso redor, né? Sobre como nós imaginamos e sobre como nós analisamos todas as situações que acontecem ao nosso redor. É um poema que nos traz ali um pensamento sobre a gente pensar em várias situações, sobre a gente se colocar no lugar do outro, né? Sobre a gente pensar em questões relacionadas à desigualdade, que a gente sabe que existe, né? Então, são situações inúmeras, né? Que existem e que vai muito além da nossa imaginação, né? Que a gente não faz nem, que a gente não tem nem noção. E o Ulisses tem essa característica, né? Então, como vocês podem observar, nesse poema ele utilizou bastante comparação, né? Ele compara uma coisa com a outra o tempo todo. Ele utilizou metáfora, né? Que são figuras de linguagens bem importantes e bem presentes ali, né? Dentro de uma construção de um poema. Tá, pessoal? Então, assim, no final ali da página 63, tem uma atividade que eu vou pedir para vocês fazerem, e aí a gente vai retomar com elas, né? Com essa atividade, é uma só, com essa atividade, pelas nossas aulas do Zoom, tá? Então, assim, a gente tem lá, primeiro, exercício 18. Tá escrito assim, ó, em grupos releiam, né? Em grupos só se for pelas nossas aulinhas do Zoom, tá, pessoal? Então tá assim, ó, releia em voz alta o poema, além da imaginação, e responda as questões seguintes. Gente, o que eu aconselho? Que vocês façam essa leitura em voz alta na frente do espelho. Vai ficar bem legal, né? Façam lá com a entonação de vocês, né? Coloquem a característica de vocês nessa leitura, que vocês vão ter uma concepção bem legal desse poema, tá? Façam isso como um exercício. E aí tem lá, letra A. Os versos do poema apresentam rima ou são livres? Gente, né, a gente já trabalhou nas aulas anteriores, né? As rimas são aquelas palavrinhas que têm os sons parecidos, né? Então, orador, escritor, né? Então, quando a gente fala nesse poema, quando a gente analisa esse poema de um modo geral, eles são muito mais livres, né? Então a gente consegue analisar, né, que existe ali algumas rimas, que existem algumas palavrinhas que têm os sons bem parecidos, mas são livres, né? A gente não tem ali não tem um padrão exato, né? Tudo com os versos, né? Com a estrutura bem definida, não tem. Eles são livres, beleza? Letra B. Ao reler o poema, você deve ter percebido que ele tem ritmo, que decorre. Decorre do quê, gente? Do uso de palavras longas? Não, não tem palavras longas, né, pessoal? Tem várias palavras repetidas, né?
Mas, e isso é uma característica do autor, a gente tem que respeitar, né? Tem várias palavras repetidas, mas longas, não. Da repetição da estrutura tem gente e não é o que você imagina? Tem isso no poema todo, praticamente, né, pessoal? Então, essa é uma alternativa correta. Depois, da frase curta de um verso, tem gente seguida de uma frase mais longa, né, de 2 versos seguintes? Também, é essa estrutura. Então, a gente tem lá no primeiro verso tem gente, e depois a gente tem 2 frases, 2 versos maiores, né? Que seria a justificativa, digamos assim, que o autor utilizou, né? Então, sim. Então, letra B, as 2 últimas alternativas seriam as corretas, né? Aí, 19. Lá no 19 tem assim, ó. Leia as definições de verso e estrofe e responda as questões. Para responder as questões. Então, lá, verso é cada linha de um poema, né? A prof já tinha comentado isso nas aulas anteriores. Então, cada linha, por mais que seja uma linha que tem uma única palavra, mas é uma linha, então vai ser um verso. Então, cada linha vai ser um verso, né? E aí, estrofe é um conjunto de versos. Eu costumo dizer que é aquele montinho, né? Aquele montinho, todos aqueles montinhos que a gente tem dentro de um poema é o que a gente chama de estrofe, né? Então, ou seja, um conjuntinho de versos. Vai ter estrofes com 4 versos, vai ter estrofes com 3 versos, pode ser que tenha poemas de estrofes com 2 versos apenas, né? Mas aquele conjuntinho de versos é o que a gente vai chamar de estrofe. Beleza? E aí, pensando nisso, letra A, quantos versos tem o poema Além da Imaginação? Quantos, pessoal? Não sei se vocês conseguiram já analisar, né? Então, se a gente fala lá, né? Se vocês sabem que versos é cada uma linha, então, nesse caso, nós temos 23, tá? 23 versos. Depois, letra B. Quantas estrofes que compõem? Gente, aí tá uma coisa bem importante, né? Então, quando eu digo que cada estrofe é um amontoado, né? E geralmente é um amontoado e separado por um espacinho em branco, né? Observem para vocês verem, a gente não tem nenhum espacinho em branco. Ou seja, a gente não tem nenhuma separação. Se a gente não tem nenhuma separação, nós temos uma única estrofe. Nós temos uma só. Ok? Lá pelas nossas aulas do Zoom, a prof pode retomar isso aqui e mostrar para vocês qual que é esse espacinho em branco, qual que é essa diferença. Tá bom? Mas nesse caso, a gente tem apenas uma estrofe. Ok? Depois, exercício 20. O título do texto costuma sintetizar as ideias que ele contém. Explique o significado do título Além da Imaginação, no contexto desse poema. Gente, então é aquilo que a prof sempre explica para vocês. Quando a gente fala de título, a gente fala, né, de algo que foi utilizado para chamar a atenção do leitor, né, para que o leitor sinta interesse em fazer aquela leitura, né, e tal. Essa é uma das características de um título, né? E nesse caso, gente, o que esse texto traz para a gente, né? O que esse título traz para a gente? Então, assim, a minha concepção enquanto leitora, eu acho que ele traz para a gente uma realidade muito cruel, né? De algumas coisas que a gente não tem noção, que a gente não sabe o que acontece, né? Por mais que a gente diga assim, tem gente passando fome. Parece tudo tão superficial quando a gente fala tem gente passando fome. Mas tem muita gente passando fome, né? Então, ele traz pra gente essa noção, né? Ele traz pra gente essa reflexão de uma realidade muito dura, de uma realidade muito cruel, né? De bastante desigualdade, né? De um modo geral, assim, quando a gente diz de bastante desigualdade, a gente diz na humanidade, né? No mundo, de um modo geral. Então, e aí quando a gente diz, quando ele utiliza o além da imaginação, né? Ele quer trazer isso para a realidade, né? Por quê? Porque quando a gente diz além da imaginação, parece algo, né? Que não existe, que não pertence ao nosso mundo. E pertence, né? A gente sabe que tem gente doente, a gente sabe que tem gente passando fome, né? Então ele faz esse contraponto pra gente. Por isso que ele utiliza além da imaginação. Mas é para quê? É para expressar pra gente uma realidade muito dura, uma realidade muito cruel, né? Que existe, uma realidade de desigualdade, que existe e que no decorrer do nosso dia a dia a gente acaba passando despercebido. Beleza? Daí depois 21. Registre aqui a sua contribuição para o poema Além da Imaginação. Em seu caderno, copie esses versos, faça uma ilustração e depois compartilhe com um colega a sua produção. Então, assim, gente, vocês vão fazer esses versinhos aqui, né? Que tá aqui embaixo, né? No caderninho de vocês, tá? Pode pegar o caderninho, vocês vão copiar aqui e aí vocês vão completar, ok? E daí na nossa aulinha do Zoom a gente vai comentar. Eu quero ver o que cada um fez. Ok, pessoal? Façam para a gente poder trocar as nossas experiências. Eu vou fazer um aqui também, aí a gente troca experiências e aí a prof pode orientar todo mundo. Tá bom, pessoal? É isso, né?
Finalzinho da página 63, essa é a lição de casa, então realizem para que a gente possa discutir depois ali pelo Zoom. Tá bom? Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!